Você então conseguiu entender a primeira parte? Você entendeu que existem mitos que precisam ser quebrados. Agora nós precisamos responder às perguntas. A primeira pergunta: o que é escatologia? Mas agora vamos usar um contraponto para a gente poder entender. Vamos fazer a pergunta ao inverso. Para a gente entender o que é, vamos perguntar o que não é. O que não é escatologia? Escatologia não é um jogo de adivinhações. Ou seja, escatologia não é você ficar sorteando textos na Bíblia e tentando adivinhar o que vai acontecer. Isso não é escatologia. Escatologia não é ler borra de café no fundo da xícara. Escatologia não é um jogo de cartas onde você adivinha o futuro. Porque nem sempre também a escatologia tem um propósito de explicar o futuro. É outro mito que precisa ser quebrado. A escatologia, ela vai além desse propósito. Então, escatologia não é um jogo de adivinhações. Nós não vamos ficar sorteando textos da Bíblia e dizendo para você o que isso pode significar ou não pode significar. Nós vamos dizer o que é ou o que não é, e aquilo é de maneira clara. O que não é escatologia? Escatologia não é um estudo do Apocalipse. Você se frustrou agora, mas não se frustre, porque na realidade é estudo do Apocalipse também. Está aí uma coisa da infância, digamos assim, da nossa teologia. Nós imaginamos que todas as vezes que estudamos escatologia, nós estudamos o livro de Apocalipse. E nós não estudamos o livro de Apocalipse. Nós estudamos livros e Apocalipse. Nós temos, gente, 35% de todo o conteúdo bíblico como argumento escatológico. É muita coisa para você ler, é muita coisa para você aprender. A Bíblia tem 31.102 versos e cerca de 11.000 desses versículos estão apontando para as coisas concernentes ao fim. O que não é escatologia? Escatologia não é o estudo de catástrofes. Também não. Escatologia às vezes não vai falar de catástrofe, mas vai falar de coisas positivas, como o reino do Senhor, a restauração de Israel, a restauração da igreja, a vinda gloriosa do nosso Senhor. Há tantas coisas belas na escatologia para nós aprendermos. Outra coisa que a escatologia não é. A escatologia não é um estudo do cristianismo exclusivamente. Não, não, não. A escatologia é um estudo bíblico. Está presente no Primeiro Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, está presente no Novo Testamento. É um estudo que está presente em todo o conteúdo da Bíblia. Para você ter ideia, o Gênesis 1, no verso 1, já é um texto escatológico. E no Gênesis 1, verso 1, na nossa língua portuguesa, você vai chegar à seguinte conclusão: não entendi onde é que está a escatologia, mas a escatologia está no hebraico. A escatologia está na profundidade do hebraico. Quando nós lemos Bereshit, Aleph, que é o nome de Gênesis, no versículo de número 1, nós vamos ler o Senhor dizendo que Ele é o Criador do início e do fim dos céus, do início e do fim da terra. E nós estamos aqui adiantando algo que nós vamos falar lindo demais aí para frente, nas próximas aulas, onde nós vamos decifrar os enigmas e você vai descobrir que o Senhor tem uma revelação clara sobre tudo desde o início. Então nós não estudamos catástrofes, nós não fazemos adivinhações, nós não estamos estudando apenas o Novo Testamento, nós não estamos estudando apenas o Apocalipse, não estamos estudando também apenas o Velho Testamento. Também não é isso escatologia. Escatologia é algo ainda mais profundo do que isso. O que eu quero que você entenda é que a nomenclatura, digamos assim, didática, é uma nomenclatura grega, é uma palavra grega. A palavra escatologia é uma palavra grega que soma duas palavras, eschatos, que significa últimos acontecimentos, e logia, ou logia, que significa ciência ou estudo. Então, eschatologia seria o estudo das últimas coisas. A pergunta certa, como a gente vem falando aqui desde a primeira aula, a pergunta certa a fazer é:
quando é que começou as últimas coisas? Quais são as últimas coisas? Pois as últimas coisas dizem respeito a tudo que aponta para o momento messiânico da vinda do Senhor com poder e glória para estabelecimento do seu reino. Então a vinda do Senhor e tudo que anuncia a vinda do Senhor já diz respeito às últimas coisas. Nós vamos encontrar então não uma ordem cronológica na escatologia, mas nós vamos encontrar a escatologia presente em toda a Bíblia, falando sobre assuntos de vida, da vida após a morte, da restauração, da vida eterna, bem como da ira de Deus, do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Escatologia é uma matéria fascinante, é uma matéria linda e que nós vamos aprender com o coração aberto e você vai ver que ela realmente é linda. O que é escatologia? Escatologia é uma análise textual pura aplicada àquilo que nós podemos observar de cumprimento profético delas. Então deixa eu explicar melhor para você. A escatologia é uma análise textual pura. Ou seja, eu não vou estudar escatologia pegando alguns livros e colocando ao lado da Bíblia para fazer uma espécie de comparativo ou para dar um apoio de sustentação. Não é assim que funciona, gente. Para estudar escatologia, você tem que olhar para o texto bíblico, para o texto sagrado e aplicar as regras de hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma doutrina ou uma matéria ou um capítulo da teologia que nos ensina a interpretar corretamente as Escrituras. E para interpretar corretamente as Escrituras, diz a hermenêutica, primeiro, você nunca deve forçar um texto. Você nunca deve dizer o que o texto está dizendo quando ele não diz. Segundo, a Bíblia explica a si mesma. Então você deve ter sempre o entendimento de que se você leu alguma coisa, há um contexto bíblico que apresenta essa questão. E a terceira coisa importante da hermenêutica é que nós nunca encontraremos uma contradição na Bíblia. Se nós encontrarmos uma contradição, é porque ainda não estudamos tudo. Agora, falando sobre essa análise textual que é aplicada na observação, na contemplação do cumprimento profético. Eu analiso o texto bíblico e quando eu identifico o cumprimento desse texto, então eu vejo que esse texto se encaixa a essa época, a esse povo, a essa geração. E aí é muito importante que nós entremos profundamente nos textos, venhamos a ler, como eu já disse, palavra por palavra, esmiuçar bem a palavra do Senhor para que a gente possa compreender o que ela diz. No que diz respeito ao contexto da Bíblia, você saberia me dizer o que é um contexto da Bíblia? Algumas pessoas respondem assim: contexto da Bíblia é tudo que vem antes e depois do texto que você leu. Lembrando que texto lido é o versículo que eu li. Então há pessoas que dizem contexto bíblico é tudo que vem antes e tudo que vem depois do texto. Mas não é, gente. Não é só isso. Contexto bíblico é tudo o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então vamos supor que eu leia uma passagem na Bíblia e tenha tirado uma conclusão de um verso isolado. Errado. Você precisa de um contexto. Essa é a ordem da regra hermenêutica. Então você precisa de um contexto. O que é o contexto desse texto? Tudo que vem antes e depois desse texto, porque ele diz respeito a um contexto escrito naquele momento, mas tudo que diz respeito àquele assunto é o contexto daquele determinado texto. Você só vai entender aquele texto compreendendo o contexto. Na nossa primeira aula eu perguntei se você entende o que você lê. E agora eu quero perguntar para você se você conhece a Bíblia que você lê. Bem, a pergunta parece ser a mesma, mas não é. Na realidade, agora eu não estou perguntando se você está entendendo a Bíblia. Eu estou perguntando se você a conhece. Porque para conhecer